Então, turma, vamos lá. Essa clutch é a clutch alegria. Essa base, eu aqui tô trabalhando com um barbante Euro Roma, número 6, a cor eu não tenho mais o rótulo. Essa base eu vou colocar no link, vou colocar o link dessa base aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser fazer. Aqui eu tenho 41 correntinhas, mais uma para virar, 14 carreiras. Eu não vou fazer de novo essa base, porque eu tenho um vídeo exatamente igual, feito com outro fio, com fio Duna. Então, quem quiser fazer com fio Duna, pode assistir o vídeo da base e fazer com fio Duna. A peça fica menor. Quem quiser fazer com esse fio, pode também. Aqui eu tô usando a agulha 4 milímetros, o barbante número 6. Agora, aqui eu tô trabalhando sem fechamento de carreira, tá vendo? Agora a gente vai começar um ponto fantasia. O que é o ponto fantasia? É uma combinação de pontos, né? Então, vamos lá começar esse ponto fantasia. Logicamente, é uma sugestão. Eu fiz uma correntinha para subir e vou fazer o seguinte. Pulo esse ponto da base e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Pulo um ponto da base e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. É o famoso ponto V. Pulo um ponto da base e vou pro próximo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Pulo um ponto da base, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Ela vai ser toda assim o corpo. Depois, no final, a gente vai fazer mais algumas carreiras de pontos baixos para finalizar. E esse fundo, eu faço ele com fechamento caixa de leite com um espaço de 3 centímetros. Mas o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer o corpo dela, mais ou menos uma altura de aqui tem mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Logicamente que essa altura também cada uma pode escolher, mas aqui eu tô sugerindo essa altura. Eu vou finalizar essa carreira e volto para mostrar como é que serão as próximas carreiras. A gente vai fazer V em cima de V. E aqui você vai fazendo, ó, só não pode esquecer de pular um ponto da base e não faz ponto de separação entre os Vs. Não faz correntinha de separação. Pula um ponto da base e faz ponto alto, uma correntinha, ponto alto. E segue para o próximo. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Vou seguir até o final e volto. Se seu ponto é muito folgado, como tá acontecendo aqui com o meu, ó. Isso pode acontecer. O que é que acontece? Dependendo do fio que você tá usando, e se no seu tá acontecendo isso, provavelmente a gente vai ter que pular 2 pontos da base. Como é que eu sei, Joana? Você tem que observar o seu crochê. E por que você só pulou um ponto? Porque dependendo do fio e da agulha que você tá usando, pular uma correntinha seria suficiente. No caso aqui, com esse fio e com a tensão do meu ponto, não tá sendo o suficiente. Eu vou ter que pular 2 pontos da base. Então, vamos lá. Pula 1, 2, vai pro próximo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pula 2 da base, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pula 2 da base, um ponto alto,
uma correntinha, um ponto alto. É importante a gente aprender a observar o nosso crochê, porque não necessariamente o que uma professora está ensinando vai servir cegamente para para a sua tensão de ponto, para o fio que você está usando, para o objetivo que você quer. E você tem que aprender a achar uma solução. Então, é preciso a gente entender de forma ampla o nosso crochê, o funcionamento do nosso ponto. Então, aqui eu desfiz e estou refazendo, pulando 2 pontos da base. O ponto fantasia é a mesma coisa. Vou seguir e volto para fazer a próxima carreira com vocês. Olha só, terminei o meu último ponto V aqui e agora, e até o final dessa parte do ponto fantasia, eu vou trabalhar ponto V em cima de ponto V. Então, eu nem preciso me preocupar mais de pular o ponto da base, porque é só trabalhar ponto V em cima de ponto V. A minha proposta nessa aula é uma clutch alegria que pode virar uma eco bag alegria. Se você fizer ela maior, você pode fazer uma eco bag, fica lindíssimo. Uma bolsa, uma bolsa para praia, uma bolsa para passear. Não necessariamente precisa colocar forro, porque você pode colocar suas coisas dentro de outras necessaires dentro da bolsa e aí não vai cair, porque esse ponto vazado, né, alguma coisa pode cair se você colocar uma caneta, um lápis, uma chave. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas uma eco bag, geralmente a gente coloca livro, caderno, coisas para você levar para fazer seu crochê na rua. Coloca suas agulhas dentro de uma bolsinha, coloca seus novelos e partiu o parque para fazer seu crochê na rua. Então, aqui você pode, de uma clutch, fazer outras coisas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer tantas carreiras até atingir a altura e depois eu volto com vocês para a gente finalizar a parte de cima da clutch e fazer o fundo caixa de leite, tá certo? Quem quiser pode ir fazendo paralelo a essa, a versão eco bag. E aí tem a eco bag, que não precisa de forro, e tem a clutch, que aí você já coloca forro. Lembrando que a gente vai fazer o fundo caixa de leite, combinado? Vou seguir daqui fazendo a altura e volto com vocês para fechar quando atingir a altura que eu quero para essa peça. Lembrando sempre que é uma sugestão e que vocês podem fazer sempre algo a mais. Então, como combinei com vocês, depois das 14 carreiras de pontos baixos da base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras do ponto fantasia. Você pode decidir fazer quantas carreiras você quiser e isso vai fazer a sua bolsa, a sua clutch ficar maior. Agora a gente vai fazer mais um tanto de carreiras de pontos baixos novamente para fazer o acabamento da nossa peça. Então, vamos lá. E a gente tem que ter atenção agora para não aumentar ponto. Então, olha só. Eu coloco um ponto aqui na cabeça desse. Um ponto aqui, porque eu tenho uma correntinha de separação. Um ponto na cabeça desse ponto alto. Um ponto na cabeça desse ponto alto.
um ponto dentro do ponto V, um ponto na cabeça desse ponto alto, um ponto na cabeça desse ponto V, e assim eu vou fazendo a minha primeira carreira de ponto baixo. Depois disso, é só ponto baixo sobre ponto baixo. E vou fazer isso por 6 carreiras, que também você pode decidir fazer por mais ou por menos. E aí depois a gente faz a costura do fundo caixa de leite. Então agora eu vou terminar essa primeira carreira e volto aqui para mostrar para vocês a próxima carreira. Aqui, ó, cheguei no início da carreira de ponto baixo. Falta aqui um ponto baixo na cabeça desse ponto alto. E aqui agora eu vou seguindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E repare uma coisa, que eu continuei fazendo sem fechamento de carreira e praticamente não se vê aonde é que está a subida de carreira da minha peça. Então, olha só, aqui, ó. Então, eu vou fazer agora 1, 2, mais 4 depois dessas duas. E volto para a gente fazer o acabamento, fechamento sanduíche e a alça do cordão romeno. Vamos lá? Aqui, ó, repare, vamos lá. Só revisando. Fiz 14 carreiras de base, lembrando que você pode fazer menos ou mais. Fiz 7 carreiras do ponto fantasia. E aqui, ó, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras para finalizar. Você pode finalizar aqui de várias formas. Eu gosto de fazer de ponto baixíssimo ou fazer com ponto rendinha. Atenção que se você fizer com ponto baixíssimo, você não pode apertar o seu ponto. Então, eu vou fazer aqui com ponto rendinha, olha só. Eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, 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 um ponto baixíssimo, uma correntinha. Não tem que tomar cuidado para não apertar. O ponto de acabamento, ele é como o nome já diz, ele é um ponto de acabamento, ele não é para distorcer sua peça. Ele é só para não deixar sua peça assim, ó, sem nenhum acabamento. Então, você vai seguir fazendo, eu chamo esse ponto de ponto rendinha, porque ele parece uma renda, tá vendo? Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou até o final dessa carreira. Aí, a gente volta para fazer o fundo caixa de leite e depois a gente passa para a alça. Vamos lá? Aqui, ó, terminei, já podemos cortar. E a gente faz o acabamento com agulha de tapeceiro ou com outra agulha mais fina. Depois a gente faz aqui. Quem não quiser fazer o fundo caixa de leite, pode deixar assim. Mas eu prefiro fazer o fundo caixa de leite. Eu acho que o fundo caixa de leite deixa a peça mais estruturada, mais sofisticada. E combinei com vocês que iria fazer com 3 centímetros de cada lado. Então, a gente faz como? A gente dobra aqui. Dobra aqui certinho. E vamos medir 3 centímetros daqui pra cá e 3 centímetros daqui pra cá e vamos costurar.
Costura simples. Eu tô sem minha agulha de tapeceiro, vou fazer com pontos baixíssimos, que também é uma alternativa. Mas quem tiver com agulha de tapeceiro pode ir com agulha de tapeceiro costurando. Vamos fazer o fundo caixa de leite dos dois lados. Cuidado para não costurar torto. E a gente volta para começar a fazer o cordão romeno e definir que tamanho vai ser esse cordão, que tamanho a gente quer a alça. Combinado? Depois que a gente faz o fundo caixa de leite, olhe como a peça ganha uma outra cara, tá vendo? Ó, ela fica mais sofisticada. E aqui, quando a gente colocar o forro e o zíper, vai ficar mais bonita ainda. Agora a gente vai vamos fazer a nossa alça. A gente começa aqui com o nó corrediço, 2 correntes, volta na primeira, puxa a laçada, fica com 2 na agulha, tira 2. A gente vem aqui nessa primeira laçada embaixo, ó, coloca a agulha, aí a gente tem que ajeitar a costura aqui para puxar a laçada do novelo. Passa por uma, fica com 2, tira 2. Agora, a gente vai usar essas 2 laçadas aqui, ó. Passa 2. Puxa a laçada do novelo pelas 2. E agora, tira 2. De novo, ó. Passa a agulha por 2. Passa a laçada por 2. E tira 2. Aí, pega a laçada aqui, ó, pelas 2, tira 2, fica com 2 na agulha, tira 2. E a gente vai usar aqui, ó, agora essas 2 aqui, ó. Ó. Pega 2. Pega 2. Passa por dentro dessas 2 a laçada do novelo. E tira 2. Passa por baixo dessas 2. Aí a gente vai sempre virando a costura nesse sentido. E tirou 2. Ó. Passa por baixo dessas 2. Passa a linha do novelo por elas. Fica com 2. Tira 2, ó. Ó. Passa por baixo dessas 2. Pega a linha do novelo, passa por elas e tira 2, ó. Passa por baixo dessas 2. Passa a linha do novelo por elas e tira 2. Aí, ó como vira a costura. Passa a linha por elas, por essas 2. Passa a linha do novelo por elas. E tira 2. Vou seguir fazendo isso por mais ou menos 45, 50 centímetros. Porque eu quero essa alça, eu vou fazer um nó antes de colocar essa alça. Se você não quiser, ou se você tiver outra forma de prender, geralmente alça de mão, você pode fazer com 35 centímetros. Mas eu vou fazer essa com mais centímetros, porque eu quero fazer um nó antes de prender ela na bolsa. Então, vamos lá fazer esse cordão romeno de 2 faces. Volta o vídeo, assiste em câmera lenta, para você poder, ó, 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 tá vendo? Vamos trabalhando nessas laçadas, ó. Ó. Aqui, ó. Para finalizar, a gente passa pelos 3 e pã.
Aí a gente corta. Se você tiver 2 miçangas, você pode botar você pode botar 2 miçangas de madeira, você pode botar o que você preferir, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Passa aqui, ó. Aí você pode botar a miçanga de madeira. E aqui na ponta a gente vai dar um nó. E ajusta. E aqui, ó, tá vendo? Com a miçanga aqui de madeira, sua bolsa aqui, ó, fica linda. Com a alça, que você nem precisa ter ferragem, nem precisa ter um outro tipo de alça. Você fica com uma bolsa super diferente. E assim, a gente finaliza. Assim a gente finaliza a clutch Alegria. Agora é colocar o forro e o zíper. Vou colocar aqui 2 bolinhas de madeira ou 2 miçangas e a etiqueta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.